Boa tarde, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou Alex Weckl, eu sou mestre cervejeiro aqui na Cooperativa Agrária, especialista de mercado, e eu junto com o Ivan e com o Perti, a gente atende o Brasil inteiro no mercado craft. E hoje eu fui incumbido de falar para vocês sobre um tema que vem ficando cada vez mais interessante para as cervejarias, que é o tema destilação. É sempre um desafio falar para pessoas técnicas. Tem muita gente aqui que é muito boa no que faz. E depois num goulash desse, então fica tudo mais difícil, né? A gente fica com o corpo meio preguiçoso. Mas eu já tomei uma cerveja, daqui a pouco nós tomamos um trago aqui de Bierbrand. Daí já vai para frente. Então vamos lá. A ideia hoje para vocês, para mostrar para vocês, é abordar brevemente o tema destilação. Então eu vou entrar nos tipos de destilação, mas eu não vou me aprofundar muito. Quem tiver dúvida depois, se eu souber responder, eu ajudo. Fiz um curso recente de destilação online, inclusive indico. Industry of Brewing, Distillation e Distilling, no caso, da Inglaterra. Dá para fazer online, o curso é bem legal. Mas se eu não souber responder, tem o nosso mestre Alexander Schwartz também. Tem alguns cursos de destilação nas costas aí. Então, qualquer coisa ele me ajuda. Então não saia daqui de perto de mim, por favor. A Vitória falou 45 minutos, assumo que a minha palestra provavelmente não vai dar 45, porque a ideia hoje é beber. Né? Então a palestra vai dar uns 25 minutos, mais ou menos, e daí a gente vai degustar alguns destilados que foram feitos aqui na Cervejaria Experimental, tá bom? Faz algum tempo que eu venho me deparando com uma ideia, e a ideia é trazer isso para vocês hoje, é como que a gente consegue viabilizar as cervejarias. Vocês sabem melhor do que eu que a gente está num momento de mercado complicado e, na nossa visão, diversificar o portfólio pode ser uma das maneiras para que as cervejarias sobrevivam, né? E, ao mesmo tempo, a gente vê que as cervejarias perdem um tanto de dinheiro, seja por extrato perdido no bagaço, seja por levedura que é jogado fora e por aí vai. E muito disso pode ser aproveitado na destilaria. Então a ideia da palestra hoje e também da gente degustar algumas coisas hoje é tentar aproveitar o máximo disso, jogar um pouco menos de dinheiro fora. Tá? E claro, eu vou falar sobre destilação para vocês, mas eu não vou falar sobre destilação de uva, de fruta, de cana, porque a agrária não vende fruta e não vende cana, né? Então lógico que eu tenho a intenção também de vender os meus produtos para vocês, né? Então a gente vai falar sobre destilação de grãos. Boa parte disso a gente consegue aplicar para outros tipos de destilado. Vocês vão ver, quando vocês se aprofundarem, que o destilado, ele na sua essência, ele é muito parecido. Muda alguma coisa de equipamento, mas dá para fazer vários tipos de destilado com um equipamento muito simples, tá? Começar falando então sobre destilação de alambique, destilação para grãos. Lógico, grãos, quando a gente pensa, por exemplo, em destilação de whisky, malte, a gente precisa passar pelo processo de malteação. Então vou abordar brevemente o processo de malteação para vocês. E daí são coisas que vocês conhecem, né, da vida, do dia a dia de vocês. Moagem, mostura. No caso da destilação, cocção, mas algumas cervejarias, por exemplo, têm fervedor de adjunto, né? Nada mais do que talvez uma cocção de adjunto. No caso do whisky, a gente chama o produto não de mosto, a gente chama de wash, mas vocês vão me escutar falando de mosto, porque no fim das contas eu sou cervejeiro, então pode ser que eu fale mosto em vez de wash em algumas ocasiões aqui. Clarificação. Em alguns casos, esse wash ele é clarificado, em outros não. Depende
da ideia e do equipamento disponível. Fermentação, no caso, nós depois de fermentado vira cerveja, no caso do whisky vira beer wash. E a gente vai falar sobre a primeira destilação e a segunda destilação, e podem ter outras destilações, né? Mas no caso aqui do whisky, normalmente a gente faz duas destilações, primeiro o low wine e depois o new make. Então, brevemente, processo de malteação. Vocês já devem conhecer esse esquema, ele já é apresentado aqui na Agrária há mais ou menos uns 15 anos, né? Mas não dá para ver muito bem o que está escrito, eu estou sem o pointer aqui, a princípio, estou sem. Mas nada mais é do que o processo de malteação em si, que começa, lógico, lá no campo, aqui na Agrária, por exemplo, nossos cooperados que produzem a cevada, recebe, armazena, tem que ter um armazenamento adequado, porque esse grão ele não pode morrer. Ele tem que ser armazenado por um período de pelo menos um ano, porque nós só temos uma safra no ano. Depois ele vai para maceração. Na maceração, esse grão ele vai absorver água, vai começar a germinar. Depois disso vai para a germinação. Por que da germinação? Para formar enzimas, principalmente. Formar enzimas, começar a quebrar um pouco do endosperma, mas principalmente formar enzimas para vocês, para que vocês consigam converter o amido em açúcar na cervejaria ou na destilaria. Pós-germinação, esse malte verde que a gente chama agora, ele vai para um processo de secagem. No caso do malte Pilsen, uma secagem mais branda. Quanto mais escuro o malte, uma secagem mais intensa. E para fazer malte torrado, depois da secagem ele vai para um tambor de torrefação, que é muito parecido com um tambor de café. Para fazer um malte caramelo, o processo é um pouco diferente. Ele não passa pelo processo de secagem, ele vai da germinação direto para o tambor, o mesmo tambor da torrefação, agora a gente vai chamar de tambor de caramelização, onde ele passa por dois processos, um processo de temperatura mais baixa para ativar enzimas, depois temperatura mais alta para fazer as reações de Maillard e as reações de caramelização. Tá? Então, basicamente, o processo de malteação ele é muito parecido, tanto para o malte que é produzido para a cervejaria, quanto para o malte que é produzido para a destilação. Mas tem algumas diferençazinhas que a gente vai ver. Na verdade, vocês não vão ver, vocês vão escutar porque ficou bem pequeno ali. Mas eu vou passar para vocês algumas diferenças entre o malte Pilsen, que essa é uma pergunta que sempre a gente tem. Qual a diferença entre o malte Pilsen e o malte Distilling da Agrária? Né? Mas, para fazer destilado, eu posso utilizar os maltes que eu tenho na cervejaria. Né? Então, quero fazer um destilado, eu posso utilizar os maltes que eu tenho na cervejaria, aproveitar esses maltes. Né? Aqui eu citei alguns, vocês já conhecem os maltes da Agrária. Inclusive, o novo malte Melanoidina é um malte que pode ser utilizado para destilação também. Né? Mas os maltes que a gente chama de maltes base, que são malte Pilsen, malte Pale Ale, malte Extra Claro, né, que é um lançamento também da Agrária, lançamento do ano passado, malte Extra Claro, Viena, Munique, os maltes base, malte de trigo, são os maltes que têm poder enzimático. Né? Então, se eu for fazer uma mosturação para destilação, eu preciso levar enzimas para esse mosto. Né? Por isso que, por exemplo, um bourbon vai uma porcentagem de malte, para conseguir converter o amido do milho em açúcar. Hoje em dia a gente sabe, tem tecnologias de enzimas que podem ser adicionadas, exógenas, para converter esse mosto. Mas, se eu estiver na Escócia e for fazer um Scotch Whisky, eu não posso utilizar enzima. Né? Então ele tem que ser à base de malte, 100% malte. Né? No Brasil, para fazer whisky, você pode utilizar enzima. Então tem vários maltes especiais que eu posso utilizar. No caso do whisky, eu preciso ter um teor de defumação. Muito comum é utilizar
o malte turfado, aquele sabor de turfa, não sei se vocês conhecem, mas a turfa tem um sabor de, com todo respeito, se alguém gosta muito de turfa, tá? Mas tem um gosto de borracha queimada, assim, lona de freio de caminhão, sei lá. Né? Eu não sou um grande fã, assumo, mas tem pessoas que são apaixonadas por turfa. Não é para o meu paladar, mas cada um é cada um. Né? Também pode ser utilizado outros maltes defumados. Então, malte defumado de cevada, né, que é defumado em madeira de faia, não é defumado em turfa, é defumado em madeira. E pode ser usado malte de trigo defumado no carvalho. Então, muitos whiskies na Alemanha hoje são produzidos com maltes defumados em lenha, para ter uma característica de defumação um pouco mais suave, um pouco mais equilibrada e no meu paladar mais agradável. Tá? Esse aqui é o slide que eu falei que vocês não vão ver, mas vocês vão escutar. Nada mais é do que o nosso padrão de qualidade do malte Pilsen e do malte Distilling. Do lado esquerdo de vocês está o malte para destilaria e do lado direito o malte para cervejaria. Vocês podem pelo menos enxergar que eu tenho muito mais análises que são feitas no malte para cervejaria, porque para destilação o que me importa? Produção de álcool. Eu não estou muito preocupado em viscosidade, porque muitas destilarias não vão clarificar esse mosto. Eu não estou preocupado em estabilidade de espuma, então se eu tenho uma proteína mais baixa, para mim é melhor, porque se eu tenho proteína mais baixa, significa que provavelmente eu vou ter um extrato mais alto. Então, qual é a maior diferença entre o malte Pilsen da agrária para o malte Distilling? O malte Distilling é um malte que tem uma modificação maior, é um malte que tem a proteína mais baixa, consequentemente eu vou conseguir extrair mais desse malte para a destilação. Posso usar o malte Distilling, por exemplo, na cervejaria? Eu até posso. Se eu, por exemplo, quiser fazer uma cerveja que eu quero aumentar o meu poder enzimático da cerveja. Se eu for uma cerveja que eu vou utilizar uma quantidade de caramelo alta, que tem pouca enzima, eu quero repor enzimas. O malte Distilling é um malte que tem uma quantidade de enzimas mais alta. Então eu posso utilizar na cervejaria também. Só leve em consideração que ele não é um malte feito para trazer estabilidade de espuma. Então tem que sempre pensar em estabilidade de espuma. No caso, você vai compensar, então, com algum outro malte especial. Né? Cara Pils, cara Hell, o que seja. Né? Você ganha de um lado, perde do outro, não adianta. Tem alguns exemplos de maltes da Warman que a gente trabalha, que podem ser utilizados na destilaria. Nós temos hoje para degustar um Bierbrand. Bierbrand eu vou falar um pouco para frente, mas ele é um destilado de cerveja que foi feito 80% com malte Pilsen, agrária, e 20% cara Amber da Warman. Então pode ser utilizados vários maltes caramelo para trazer nuances de maltado diferente, principalmente para whisky. Mas vocês vão ver que eu não trouxe nada envelhecido para vocês. A ideia hoje é mostrar produto fresco, até porque pensando em fluxo de caixa dentro de uma cervejaria, colocar bastante dinheiro, investir bastante, comprar bastante malte da agrária, né, para deixar o destilado parado por pelo menos 2 anos para transformar isso em whisky, para o fluxo de caixa dói muito, né? Então, principalmente agora a gente sabendo que com a reforma tributária vai afetar o fluxo de caixa, acho que talvez não seja a solução ideal para esse momento, né? Mas a gente consegue sim trabalhar destilados frescos e agregar valor com isso. Na Alemanha, por exemplo, o Bierbrand é vendido num valor super alto, quase no valor de um whisky envelhecido, né? E leva bem menos tempo de envelhecimento. Assim como os maltes da Warman, os maltes especiais da Dingemans também podem ser utilizados para destilação. Nós fizemos um licor de malte, que vocês vão provar, vão ter a oportunidade de provar aqui,
se não acabar antes de chegar na vez de vocês, né? Fizemos um licor de malte onde foi feita uma infusão com o malte Special B da Dinamits, tá? Então, tanto para infusão, para licores, mas também para a própria produção do mosto ou do wash, tá? Então, escolhidos os maltes, a gente vai para o processo propriamente dito. Em uma destilaria, normalmente se utiliza moinho-martelo. Por quê? Eu consigo fragmentar mais a minha partícula e eu consigo extrair mais desse amido, ou seja, aumento o meu extrato. Mas eu sei que a realidade da maioria de vocês é moinho de rolos. E também é a realidade de muita destilaria, né? Então não tem problema eu tenho um moinho de rolos. Qual é a principal diferença? Se eu for fazer uma moagem num moinho martelo, normalmente eu preciso fermentar esse mosto junto com o malte. Eu não separo, eu não faço clarificação. Se alguém aqui tiver filtro prensa, beleza, dá para extrair esse mosto no filtro prensa, né? Mas eu sei que não é a realidade da maioria. Nas destilarias, então, acaba sendo utilizado, sendo fermentado o bagaço junto com o mosto, tá? E no moinho de rolos, então, eu consigo fazer essa separação. Não é novidade para vocês, é dia a dia de vocês, né? Eu vou fazer dentro da tina de mostura e vou passar para a tina de clarificação e clarifico. Fermento só esse mosto sem o bagaço. Qual é a diferença? Quando eu fermento com o bagaço, normalmente eu consigo trazer algumas características a mais do malte, né? Porque ele está lá extraindo, enquanto está fermentando, ele está lá extraindo, tá? Aqui eu tenho um exemplo de uma tina de mostura de uma destilação, de uma destilaria no caso. Então podem ver que no fundo ali eu tenho um fundo falso. A tina de mostura em destilarias, muitas tinas de mostura têm fundo falso, porque eles fazem a mosturação e daí já fazem a clarificação na mesma tina. Nesse caso aqui já entra então o malte misturado com a água quente e eu não faço rampa. Isso é bem comum em algumas destilarias de whisky. Eu não tenho rampas, eu arreio esse malte perto, um pouco abaixo de 70 graus, e ele faz uma rampa inversa. É diferente da nossa rampa da cervejaria, que a gente começa de baixo para cima, eles fazem uma rampa inversa. Então começa a atuar a alfa-amilase primeiro, né, quebra o meu amido em partículas maiores, depois a minha beta-amilase ativa perto aí de uns 62 graus e termina de quebrar, né? A ideia de uma destilaria é sempre fermentar o máximo possível. Então, se eu não utilizar enzimas, eu preciso fazer com que eu preciso tentar converter o máximo do meu amido em açúcar fermentável. Se eu utilizar enzimas, tranquilo. Posso usar uma alfa-amilase termotolerante para ajudar. Eu posso utilizar uma amiloglucosidase para quebrar as destrinas em açúcares menores, e daí eu aproveito todo o extrato vira álcool, né? Então, como é que eu faço para ter como é que eu vou saber qual é a decisão, né? Que decisão eu vou tomar para a mostura? Depende muito do que eu vou produzir, né? Quais grãos eu vou utilizar? Se eu for utilizar, por exemplo, centeio, eu preciso pensar na minha clarificação se for clarificar. Vocês sabem, centeios têm mais gomas, eu preciso fazer uma rampa, pode ser que o centeio seja um problema, né? Eu vou utilizar só malte, eu vou utilizar algum outro grão, vou utilizar milho, vou utilizar aveia, vou utilizar trigo in natura. Tudo isso eu preciso pensar, porque primeiro eu preciso converter o amido em açúcar, eu preciso ter enzima o suficiente para isso, ou eu vou utilizar malte para trazer as enzimas, ou eu posso adicionar. O que eu vou produzir? Então, por exemplo, se eu for produzir um bourbon, eu preciso ter a base de amido de milho. Se for produzir um beer brand, eu preciso fazer uma cerveja primeiro.
Então a minha mostura depende do qual produto eu vou produzir. E como eu falei, vão ser utilizadas enzimas. Eu tenho 2 exemplos aqui, o Starzyme, que é uma alfa-amilase, 0,5 gramas por quilo de malte, ou a Tenumax, que é uma glucoamilase, 5 gramas por hectolitro de mosto. Tá? Quando eu não for utilizar, por exemplo, um flakes que a gente fornece, que já é pré-gelatinizado, se eu for utilizar um milho, uma querera de milho, por exemplo, eu posso utilizar, mas eu preciso gelatinizar isso. Nessa tabela de baixo aqui, ele mostra a diferença de extração a 85 graus, então gelatinização do milho a 85 graus, contra 140 graus. Nas destilarias que trabalham com grãos não maltados, como milho ou até trigo, muitas destilarias têm um fervedor. Esse fervedor ele ferve sob pressão a 140 graus. Então vocês podem ver que quando eu fervo numa temperatura maior, eu tenho uma extração muito maior, uma produção muito maior de álcool. Na cervejaria, normalmente eu não consigo fazer isso, então eu tenho que usar de algumas artimanhas, e uma delas é utilizar o flakes já pré-gelatinizado. Eu posso utilizar um trigo já pré-gelatinizado ou um malte de trigo, que daí os meus grânulos de amido já foram atacados pelas enzimas celulolíticas, acho que é isso que fala. Já a parede celular do amido já está quebrada, né? Minhas beta-glucanases já agiram, então eu estou com esse amido disponível. Posso então fazer uma cerveja à base de trigo, sem o trigo in natura, mas usar malte de trigo? Uma cerveja não, um destilado? Sim, posso. Me ajuda, o malte ajuda. Depois da maceração, da mosturação, então eu vou para fermentação. Lógico, eu preciso baixar essa temperatura para a temperatura de fermentação, né? Aqui eu tenho um exemplo de um fermentador que é fermentado com bagaço. Então podem ver que ele tem um agitador. Destilarias que fermentam com bagaço, é importante agitar isso, porque senão o bagaço ele decanta. Então eu preciso agitar. Se eu não for fermentar com bagaço, eu posso fermentar no tanque de fermentação normal dentro de uma cervejaria. Quem tem o tanque de fermentação aberta ajuda porque fermenta mais rápido, né? Vejam nos 2 gráficos aqui, eu tenho no gráfico da esquerda de vocês uma fermentação de um mosto para destilação, e do lado direito eu tenho um mosto na cervejaria. A linha laranja é a maltose. Então nas primeiras aí 36 horas eu tenho todo o consumo de maltose. Pode ver que eu tenho um padrão no mosto cervejeiro. O mosto da destilaria é um pouco diferente. Por quê? Eu uso enzimas, muitas vezes eu tenho leveduras selvagens, eu tenho bactérias. Então um sour mash, por exemplo, eu tenho bactérias, tá? Tenho outras leveduras. Então o comportamento da fermentação é desordenado. Pode ser que vocês se assustem um pouco com isso se vocês forem trabalhar com um mosto para destilação, principalmente se não for utilizar uma levedura específica para isso. E daí fica uma dica: vocês sempre vão ter levedura na cervejaria, né? Utiliza a levedura que vocês têm. Reutiliza a levedura do tanque de cerveja, né? Já não gasta com levedura. Dependendo de qual destilado eu vou fazer, eu posso escolher uma levedura que produz mais subprodutos, que é o que a gente chama na destilação de congêneres. Então, uma levedura que produz mais éster, que produz mais fenol, isso aumenta a minha quantidade de congêneres. Eu preciso de um mínimo de congêneres para produzir um whisky, por exemplo. Eu preciso de congêneres para trazer essa percepção sensorial. Outra maneira que eu tenho para aumentar congêneres num destilado, por exemplo, é trabalhar com maltes que trazem perfil aromático. Porque as carbonilas do malte também entram dentro do grupo dos congêneres. Então como é que eu faço para aumentar congêneres, para fazer um destilado, um whisky?
O ideal é utilizar uma levedura que produz mais subprodutos, mas também utilizar uma complexidade maior de malte. Depois desse mosto, desse wash produzido, eu vou para a destilação propriamente dita. Tá? Então, destilação em alambique, ou pot still. Como é que é a destilação em alambique? Eu tenho minha fonte de calor, tá? Coloco o calor, eu vou ter um ponto onde eu vou ter a separação do álcool do líquido. Quanto maior o teor alcoólico do meu wash, menor é a minha temperatura de destilação, porque o álcool ele destila em temperaturas mais baixas. Tá? Quando eu for fazer a primeira destilação, eu não estou muito preocupado em retirar a cabeça, em retirar outras coisas. Então, lógico que eu preciso colocar a temperatura, ligar o vapor controlado, até para não queimar esse mosto, né? Mas eu não preciso me preocupar tanto com a separação de fases dos álcoois que estão evaporando, quanto na segunda destilação, que é quando eu vou fazer o fracionamento disso. Qual que é a ideia da primeira destilação? Eu retirar todo o álcool que tem dentro desse wash. Então, na primeira destilação, eu faço evaporar esses álcoois até chegar em mais ou menos o destilado saindo do condensador em torno de uns 5%. Se o meu destilado saindo do condensador está em torno de 5%, daí quer dizer que lá dentro do fervedor eu quase não tenho mais álcool. Daí eu paro. E com isso eu tenho um produto chamado low wine. Então a primeira destilação eu formo o low wine. Tá? Então caminho aqui, destilação, condensação, low wine. O low wine, normalmente para eu destilar um low wine eu preciso 4 a 5 destilações de mosto, para eu conseguir um volume de low wine que vale a pena eu destilar o low wine. Então o volume de low wine é sempre muito menor do que o volume inicial. Esse low wine, no final, ele vai ter entre 25% e 30% de álcool. Depois que eu fiz os low wine, eu faço uma nova destilação. Agora, na nova destilação, a temperatura de destilação já vai ser mais baixa, porque eu vou estar entre 25% e 30% de álcool. E agora eu preciso controlar o gás. Agora eu preciso controlar a intensidade da fervura. Por quê? Porque um dos primeiros álcoois que é eliminado, que é volatilizado, é o metanol. Então, vocês acompanharam todo o problema do metanol que teve aí. A gente precisa separar o metanol do destilado e o metanol está na cabeça. Para separar a cabeça, eu separo entre 1% e 2% do meu volume de low wine. Tá? Isso pode ser degustado, né? Cuidado para não ficar cego, é degustado, não é, né? Encher a cara com cabeça, né? Mas o ideal é tentar chegar em torno de 1% a 2%. Lógico, quanto mais sutil a tua destilação, menos cabeça você corta. Mas essa cabeça ela é reaproveitada, você manda essa cabeça de volta para o tanque de low wine. Você vai ficar redestilando essa cabeça por várias vezes. Por quê? Porque junto com o metanol eu vou ter outros álcoois que são interessantes. Tá? Depois que eu tirei a cabeça, daí eu tenho o coração, que é o que eu quero para a destilação. Quando eu começo a destilar o coração, eu separo ele até um ponto onde o meu destilado que está saindo do condensador chega perto aí de uns 60%. Tá? Se eu for fazer mais uma destilação, daí eu consigo destilar ele até o fim.
eu mando um bom tanto da calda junto embora. Tá? Se eu não for fazer mais uma destilação, se eu for só fazer duas, eu paro aqui. Em torno de 30% em torno de 30% do meu volume total vai ser calda. Tá? Essa calda ela vai ter aí em torno de 2 a 3% de álcool. Tá? Ela também volta para a minha tina de low wine. Vocês vão ver vários modelos de alambique. Aqui eu tenho uma exemplificação de como pode ser a campânula do alambique. Então, se eu tenho um alambique que é reto em cima, eu tenho uma volta mediana, digamos, de condensado. Eu tenho uma purificação mediana do meu álcool. Se eu tenho esse bico de ganso que a gente fala que sobe, eu vou ter uma condensação maior e essa condensação vai voltar para o meu alambique, fazendo com que eu tenha uma purificação maior. Então, normalmente, quando eu tenho essa garganta de ganso ascendente, digamos, eu tenho um destilado mais puro. Quando ele é descendente, ele vai condensar e já vai junto para o meu corpo, digamos assim, né? meu coração. Né? Eu tenho um outro modelo de destilação, que é o que a gente chama de destilação contínua, ou destilação em colunas. Como é que funciona a destilação em colunas? Exemplificando aqui do lado direito, o meu destilado entra dentro da coluna, ao mesmo tempo eu injeto vapor e dentro da coluna esse destilado, cada prato ele vai separando as fases de destilação, tá? E logo acima da minha coluna eu tenho um equipamento chamado deflegmador. O que é esse deflegmador? Esse deflegmador nada mais é do que uma condensação forçada para que alguns dos compostos mais pesados condensem e voltem para dentro do destilador. De nada adianta eu ter colunas se eu não tiver um deflegmador. Senão as colunas vão separar os álcoois, mas se eu não tiver depois uma condensação, em algum momento todos os álcoois vão para a tina. Tá? Então, normalmente, numa destilação em colunas, eu tenho um álcool muito mais puro. Primeiro que o teor alcoólico sai muito mais alto, porque eu tenho muito menos destilação de outros compostos, mas eu perco muito dos aromas. Então, quando eu quero fazer um whisky, por exemplo, ou quando eu quero ter essas características do malte, da cerveja, da fermentação, se eu quiser essas características, o alambique é ideal. Se eu quiser fazer um álcool mais puro, como por exemplo uma vodka, daí eu preciso um destilador de colunas. Posso fazer um álcool puro em alambique? Posso, mas eu preciso fazer várias destilações disso. Tá? Dá para dizer que cada prato dentro de um destilador de colunas é uma nova destilação. Então ele vai redestilando dentro da própria coluna. Tá? Muito disso eu já falei para vocês, mas a gente vai entrando na parte da cervejaria. Quais são as oportunidades que eu vejo na cervejaria? Primeiro, eu posso utilizar muitos equipamentos que eu já tenho. Tá? Então eu já tenho moinho, eu já tenho tina de mostura, eu já tenho clarificação, já tenho fermentador, uma coisa que eu não pus aqui, mas eu já tenho vapor. Tá? Já tenho vapor ou energia elétrica para quem tem equipamento elétrico e luz solar, por exemplo. Tá? Os insumos que eu utilizo na cervejaria também são os insumos utilizados na destilaria. Eu já tenho esses insumos. Tá? Mas principalmente
E esse é o ponto que fez eu decidir do tema dessa palestra, quando eu recebi o desafio de falar sobre destilação, é onde a gente tem algumas perdas dentro da cervejaria. Então, eu sei a realidade de muitos de vocês. Muitos têm uma tina de clarificação que não é ideal. Tem um moinho que não é ideal, então a gente perde muito extrato no bagaço. Eu posso utilizar esse bagaço que tem muito extrato. Vocês vão poder degustar um destilado feito 100% com bagaço de uma Russian Imperial Stout. Então, cerveja de densidade muito alta acaba deixando muito extrato no bagaço. A gente pegou esse bagaço, colocou a água e pôs para fermentar e depois destilou. Então, posso utilizar água de lavagem, mandar tudo junto para um tanque. Purgas de levedura. Então, toda purga de levedura dá uma dó no coração, né? Porque junto com aquela levedura vai bastante cerveja junto. Muitas cervejarias aqui não filtram, então eu perco muita cerveja no fundo de tanque. Retorno de barril de evento ou até de cliente. Aquela cerveja que está dentro daquele barril, aquela cerveja, ela está apta. Só que às vezes ela não é mais a melhor cerveja, às vezes ela oxidou um pouquinho, mas para destilação ela serve. E lógico, cerveja fora de padrão, quem nunca errou, né? Então, errar na mão em alguma cerveja, saiu de padrão, fez um diacetil muito alto, vai para destilação. Então, como eu falei, utilização, posso utilizar o sistema de frio. Eu sei como fazer SIP, eu sei, né? Eu tenho os equipamentos de sanitização, né? E lógico, com a destilação eu posso criar novos produtos, eu posso incrementar meu portfólio dentro da cervejaria. Deu um destilador que dê em torno de 230 litros de mosto, um retificador de 4 pratos, aquecimento a vapor vai custar em torno de 75 a 100 mil, aquecimento elétrico de 100 a 130 mil reais. Tá? Esse quem me passou foi o Adilson da Raiz, que é um dos expositores aqui. Tá? E daí eu fiz um exemplo de algumas perdas, aqui não estão todas, mas algumas perdas que a gente tem. Por exemplo, uma cerveja que faz 20 mil litros de cerveja por mês, vai perder em torno de 300 litros de cerveja junto com os 300 litros de levedura. Tá? Então, junto com a levedura sempre sai cerveja. Tá? Fundo de tanque, estimei aí em torno de 1000 litros. Tá? Pensando que 100 litros de cerveja até 13 graus Plato produzem aproximadamente 4 litros de álcool puro, eu produzo só dessas perdas por mês aí em torno de 52 litros de álcool. Esse é um álcool bom, é um álcool que eu posso utilizar para fazer produto, mas se eu não quiser, eu posso utilizar ele para pôr no sistema de frio, eu posso utilizar ele para sanitização, né? Então é um álcool puro, tá? E um álcool potável nesse caso, né? Ah, Alex, mas com 52 litros de álcool eu não pago esse investimento. Não, não paga. Isso vai dar em torno de uns 4 mil reais, 5 mil reais por mês, talvez, em álcool. Por ano, no caso. Né? Mas, pense que vocês têm um destilador lá e a ideia também é agregar e vender outros produtos. Né? Se você pegar esse álcool e agregar valor, pôr numa garrafa bonita, daí em vez de 7, 8 reais o litro do álcool, você vai vender ele a 100, 120. Né? Por mês. Por mês, por mês. 52 é por mês. E daí talvez a parte que vocês mais estão esperando, né? Quais destilados fazer? Lógico, a gente tem que falar de whisky. Whisky é um destilado com genérico, ou seja, destilado em alambique. Eu tenho outros destilados de alambique que entram na categoria dos congenéricos, então os brandies. Tudo que é destilado de fruta entra na categoria de brandy. Eu tenho rum e cachaça, que também é feito em alambique. E eu tenho os não congenéricos, como por exemplo o gin, que é um destilado saborizado, flavorizado. Ou não flavorizado, no caso, um exemplo, a vodka. Tá?
O que é um whisky no Brasil? Segundo o Ministério da Agricultura. Graduação alcoólica de 38% a 54% a 20 graus. Ele é um destilado de cereais, maltados ou não. E olha que interessante, dependendo de qual whisky vocês forem fazer, se for um blended whisky, por exemplo, vocês podem adicionar álcool etílico potável de origem agrícola, mas ele precisa seguir alguns critérios, no próximo slide vocês vão ver. Eu uso a água destilada para padronização, para chegar no teor alcoólico do destilado que eu desejo, e eu posso utilizar corante caramelo para ajuste de cor. Tá? Então vejam aqui as categorias, né? O whisky puro malte exclusivamente malte de cevada, ele tem que ser envelhecido por pelo menos 2 anos. Importante, para o whisky puro malte, teor de congêneres tem que ser maior do que 350 mg por 100 ml. Então por isso que eu falei, se eu quero fazer um whisky eu preciso buscar congêneres. Né? Agora veja um blended whisky, mistura de no mínimo 30% de malte whisky. Eu posso blendar com álcool de cereais. É uma oportunidade às vezes de estar fazendo um destilado mais fresco, com menos tempo de maturação, fazer gerar na gôndola, né, ajudar no fluxo de caixa. Eu tenho whisky de cereais, feito de cereais diversos, também congêneres maior do que 100 mg por 100 litros. O blended whisky tem que ser maior do que 100 mg por 100 ml, o teor de congêneres. E o Bourbon ou Tennessee Whiskey, que são denominações de origem, então eu não posso chamar aqui no Brasil como Bourbon ou Tennessee Whiskey, mas para fazer um destilado à base de milho, tipo um Bourbon ou Tennessee Whiskey, tem que ser no mínimo 51% de milho. Aqui algumas denominações que valem principalmente para fora do país, depois vai ficar no material para vocês. E um segundo destilado que eu quis trazer para vocês, é muito famoso na Alemanha, não é muito conhecido aqui no Brasil, mas ele tem tudo a ver com as cervejarias, que é o Bierbrand, ou chamado também de Eau de Vie de Bière. Meu francês não é muito bom, mas vamos lá. Né? O que ele é? Nada mais é do que um destilado de cerveja. Qual é a maior diferença de um destilado de cerveja para um whisky sem maturação? É que um destilado de cerveja necessariamente precisa ter lúpulo. Né? No whisky, no destilado no mosto do whisky não tem lúpulo. Se eu for destilar um Bierbrand, eu posso destilar o meu Bierbrand até no máximo 86%. Então, eu posso fazer um Bierbrand no destilador de colunas, mas eu não posso purificar ele até 90 e poucos por cento, como fazem com vodka, por exemplo. Por quê? Nesses 10% de diferença eu tenho compostos de aroma e sabor que vão caracterizar ele, que vocês vão conseguir perceber um maltado, um tanto de éster da fermentação. Né? Tem que ter no mínimo 38% de álcool depois de padronizado. Ele não pode ser aromatizado, mas eu posso ajustar a cor com corante caramelo. E se eu envelhecer um Bierbrand, Alex, vira whisky? Não vira whisky, ele vira um destilado de cerveja envelhecido em barrica. No caso, um Bierbrand envelhecido em barrica. Tá? Por quê? Por causa do lúpulo. E você percebe o lúpulo. O lúpulo, né, uma parte dos compostos de aroma do lúpulo também passam para o destilado. Tá? Como? Não, Bierbrand não tem definição geográfica, então pode ser utilizado. A gente vai degustar alguns Bierbrand. Então, um que eu comentei já, 80% Pilsen, 20% Cara Amber. Esse já está com 1 ano mais ou menos na garrafa, esse já está redondinho. A gente vai degustar um que eu destilei semana passada, então ele ainda não está bem estabilizado, mas é legal para vocês perceberem as características da destilação em si, que é um destilado que foi 1/3 purga de levedura e 2/3 cerveja de retorno de vento.
né? Então, teoricamente, produto perdido, né? Como eu falei, pode ser utilizado malte aqui para não precisar ferver o trigo, por exemplo, né? Não é comum na Alemanha utilizar o malte, mas ele pode ser também utilizado, uma porcentagem. Para denominar corn, mínimo de 32% de álcool. Denominação de corn brand, ele tem que ter no mínimo 37,5% de álcool. Esses dois, normalmente, eles podem ser feitos em retífica, mas também podem ser feitos em alambique. E daí eu tenho Doppelkorn, que é um mínimo de 38% de álcool. Esse já é um destilado mais neutro, teor alcoólico mais alto, mas mais neutro em teor de congêneres. Então, normalmente feito em colunas, né, retificado. E eu tenho uma outra categoria que eles chamam de Edelkorn. O Edelkorn, ele nada mais é do que um Doppelkorn, mas envelhecida em barrica por alguns meses. 6 meses, 7 meses, 8 meses, 1 ano, não tem um mínimo como, por exemplo, o whisky. E a gente sabe que tem um pessoal que puxa um pouco mais para os americanos, então eu trouxe um exemplo do Moonshine. Moonshine, para quem não conhece, tem a origem da época da proibição nos Estados Unidos. Chama Moonshine porque era um destilado produzido escondido no meio do mato, à luz do luar, né? Então era um destilado proibido, que era servido nos bares que chamavam de speakeasy, né? Os bares clandestinos. Tá? Ele, antigamente, algumas destilarias ainda hoje servem ele em potes de conserva, porque como o destilado era proibido nos Estados Unidos, não fazia sentido ter garrafas para destilado lá. Então eles acabavam comercializando o Moonshine em potes de conserva. Imagina a quantidade de conserva que era feito, né, nos Estados Unidos na época. Hoje em dia, lógico, o Moonshine, principalmente aqui no Brasil, né, que a gente tem a regulamentação do mapa, ele não é mais proibido, né? A gente pode fazer ele com registro, né? Tem que fazer ele com registro. Moonshine não é denominação. A produção dele é muito similar à do whisky. Pensa que o equipamento era rudimentar. Tinha, lógico, a fama de que cegava, porque não existia um controle, que nem a gente tem hoje em dia. Mas hoje, espero que hoje em dia não cegue ninguém, né? O Moonshine, ele pode ser feito basicamente tudo, assim. Ele era produzido do que tinha fácil, né? Normalmente ele é produzido à base de milho, porque os Estados Unidos é um grande produtor de milho, é o que eles tinham fácil, mas qualquer amiláceo pode virar Moonshine. Até batata, por exemplo, eu posso utilizar para fazer Moonshine. Com o resto de cerveja, olha, não existe digamos assim, não existe uma legislação que regulamenta o Moonshine nem nos Estados Unidos. Então, na teoria, pode ser feito meio de tudo, assim, né? Nos Estados Unidos hoje, o Moonshine está voltando com força, mas não só ele puro, mas principalmente ele em formato de licor. Então essa destilaria Old Smoke, ela faz vários licores e já está bem famosa nos Estados Unidos. Então utiliza fruta, utiliza aroma, utiliza corante, né? Daí a questão da utilização de corante, talvez a Aline possa ajudar, mas eu acho que não é permitido aqui no Brasil. Destilado. Licor. Ah, mas para licor pode, né? Licor tem alguns aprovados. Para licor pode. Mas tem que ser corante alimentício, né? Não basta ser alimentício, ele vai além. Tem que ser autorizado para aquela bebida especificamente.
Não basta ser alimentício, ele vai além, tem que ser autorizado para aquela bebida específica. Na dúvida, pessoal, perguntem para o seu fiscal do mapa, né? Pessoal, a gente vai ter para degustar um moonshine feito 70% com flakes de milho. Então, tecnologicamente falando, já mais fácil, eu não preciso gelatinizar ele, já é pré-gelatinizado. 20% malte centeio da Varman e 10% malte Pilsen aqui da Agrária. Também posso fazer licores e bitters. Existe um mercado muito grande de bitters e licores. Então, bitter, ou também chamado de amargo ou amaro. Então, vocês sabem que o principal composto de amargor na cervejaria é o lúpulo. Então, existe um potencial para trabalhar o lúpulo para fazer um bitter, que é um exemplo aqui de um bitter alemão, que é um Hopfenbitter. Né? Então, destilado à base de lúpulo. Para ser um bitter, ele tem que estar entre 25% e 40% de álcool e ter de 6 gramas a 30 gramas de açúcar por 100 ml de produto. Eu sei, parece bastante, mas precisa usar muito açúcar para equilibrar, tá? E licores, então denominação de licor, é uma bebida alcoólica adocicada, infusionada com frutas ou raízes ou sementes, flores, etc. Tá? Então, dá para categorizar os licores como ordinário, meio fino, fino, super fino. Tá? Principal diferença é a diluição. Então, quanto menos água para a diluição, mais fino é o meu licor. E daí a gente vai para a degustação. Além dos que eu já comentei, a gente vai degustar também licores. Um moonshine apple pie, que é um moonshine com infusão de maçã e especiarias. E desse beer brand que foi feito à base de purga de levedura, resto de cerveja, foi feita uma infusão de malte com malte Special B e ajustada a cor com um pouquinho de cinnamar. E a gente vai degustar também um licor de lúpulo, um Hopfenlikör, que é o mesmo beer brand, numa infusão de Mittelfrüh, para trazer amargor e também trazer um pouquinho de cor. Então a ideia foi selecionar um lúpulo de alfa mais baixo para que eu pudesse utilizar um pouquinho a mais dele para trazer um pouco mais de cor. Tem que ser dosado com moderação, porque ele é bem amargo. E foi utilizado o IOPS, que são terpenos, são os mesmos terpenos de lúpulo, mas são terpenos produzidos por levedura. Não percam a palestra da IOPS, a gente vai ter uma palestra da IOPS. Então, aroma de lúpulo, mas produzido por levedura. A vantagem é que ele é muito fresco, não tem problema, não tem risco de oxidação, então você consegue trazer aroma de lúpulo sem ter o risco de trazer os aromas indesejados. Sim, eu usei um pouco de uma infusão, mas é uma gotinha dentro de 1 litro. Assim. Então, a chance de eu trazer um queijo fica muito menor do que se eu utilizar uma quantidade maior de lúpulo. Pessoal, vou abrir para perguntas, porque assim eu termino a minha palestra. Espero que eu tenha trazido algumas ideias para vocês. E olha, timing igual. E é isso. Se não tiver perguntas, a gente já pode beber. Uma tira de cervejaria. Como é que eu consigo usar 70% de leite? Direito a porra toda e passar o dia inteiro tentando fazer isso acontecer. Ouço falar da casca de arroz. Como que eu preparo isso? Qual seria a quantidade? Se for outra coisa, como fazer? E só para pegar um peixinho, alguns mitos, só que eu tenho um ventilador na fábrica, eu já fiquei jeito, mas eu tenho super assim, por exemplo, fazer reuso, fazer uma destilação, por exemplo, de biomassa. Não vai carregar frio demais, é massa mesmo, só fazer e lá. Caramba, fica chocado, né? Pô, vou pegar esse vai dar boa mesmo. Eu me fiz essa pergunta também, por isso que eu
Falei, não, vamos testar, se não der eu não apresento, né? Eu trouxe para apresentação justamente porque nós ficamos surpreendidos com a qualidade do destilado que saiu. Então ele está aqui para provar. Ele está com um teor de congêneres bem alto, até porque ele foi destilado semana passada, ele ainda precisa oxidar alguns compostos sulfurosos e tal, que faz parte da maturação do destilado. Mas você vai perceber que ele já é um destilado bem puro e ele foi feito com 2 destilações só. Poderia ter sido feito mais uma destilação para deixar ele um pouco mais puro. O Moonshine, que está aqui, são 3 destilações. Vocês vão perceber que o Moonshine já é um pouco mais limpo por conta disso. Eu fiz de propósito, justamente para que a gente pudesse sentir as características da cerveja. Você vai perceber que tem bastante éster. Ele está bem interessante, mas ele não trouxe, principalmente o que era a minha maior preocupação, essa característica talvez de um solvente, né? Fusel álcools que podem vir da autólise da levedura, né? Então essa era uma preocupação, mas isso ficou para trás. Provavelmente porque esses álcoois, uma parte grande deles, eles são destilados na calda. E eu cortei muito da calda. Tá? Então eu deixei bastante calda para trás, vai ser redestilado, não é o álcool que é perdido. Mas como eu não ia destilar de novo, eu cortei bastante calda. Tá? Então eu cortei um pouco mais de cabeça, cortei 3% de cabeça e eu cortei bastante calda. Como eu não precisava trazer muito destilado para cá, né, já tinha 15 litros destilados, ninguém vai beber tudo isso, né? Então, talvez por conta disso. Mas mostra que a purificação ou uma destilação em colunas, você deve ter um retificador lá, né? Então, imagino que não deve ser problema nenhum. Esqueci alguma, não? Do Bourbon? Cara, porque eu uso para fazer uma American Light Lager com 50% de... Eu já me ferro todo. Como é que eu vou fazer com 70 sem literalmente colapsar o sistema? Normalmente num Bourbon, essa massa do milho, ele é destilado junto, ele é fermentado junto com o mosto, né? Fazer isso, passar numa tina de clarificação, eu realmente acho que uma das soluções seria a casquinha de arroz. A casca de arroz, ela tem um porém só, que talvez para um destilado nem seja necessariamente ruim, mas normalmente as cascas de arroz, como o arroz, quando sai do campo, ele passa por secagem direta, essa casca de arroz normalmente tem um teor de fumaça muito alto. Então toda vez que for usar a casca de arroz, eu indico fazer 3 lavagens dela antes de utilizar. Faz a lavagem na própria tina de clarificação mesmo. E a proporção? Aí você me pegou. 1 para 10? Eu diria talvez 10% da massa de grãos, talvez em casca. Só que ela pesa pouco, vai ter que ver quanto vai dar isso de volume, sabe? Vai depender também da quantidade de malte que você utilizar, porque o malte já vai trazer um tanto de casca, né? Quero fazer, mas estou com medo. Mas qualquer coisa você fica até de madrugada clarificando, sei lá. Mas com casca de arroz vai. Com casca de arroz vai, a gente já utilizou para fazer Grätzerbier, né? Que é a Grodzisk, né? Que é 100% malte de trigo defumado no carvalho, não tem nada de casca, e a gente utilizou casca de arroz. Eu vou ter que buscar quanto foi utilizado. Não sei, Schwartz, você lembra quanto usa de casca de arroz para fazer clarificação? 10%? 10%. Aqui. Tem purga, pombo, bebedouro, e vários outros. Dragão também tem uma perda considerável, muito grande. Tá? A gente faz a destilação segundo referência de vocês.
para guardar isso. Guarda em barril, guarda em tanque, é refrigerado o tempo todo. Por quanto tempo pode guardar em média isso aí, para ter um aproveitamento depois destilando? E outra dúvida também sobre o Biolicure, se é possível fazer com dry hop um aproveitamento, já que o lúpulo é um produto nobre, bastante, ainda mais no dry hop, vai um lúpulo mais aromático, mais intenso. Você consegue fazer essas duas perguntas. Uma é sobre o Biolicure, aproveitando o dry hop, e outra é sobre o curso que tem que atuar sobre a refrigeração. Esses restos de cerveja, de fundo de tanque, o ideal é manter refrigerado porque ele não pode passar por fermentação acética. Fermentação lática tudo bem, fermentação lática eu não levo para o destilado, mas o ácido acético eu levo. Então, se cuidar, principalmente com levedura selvagem ou pediococcus e tal, algo nesse sentido, eu não vou ter problema com fermentação acética, né? Então, manter refrigerado, livre de oxigênio, a princípio não é para ter problema, né? Sobre o uso de purga de lúpulo, pro Bierbrand não é indicado, né? Na Alemanha não é utilizado cerveja muito lupulada porque os óleos de lúpulo, os óleos essenciais de lúpulo são muito intensos. Então você vai levar muito para o teu destilado. Se for essa a intenção, eu quero fazer um licor de lúpulo com esse destilado, talvez possa ser interessante, mas teria que testar, né? Todas as fontes que eu li indicavam pouca lupulagem, justamente por causa dessa intensidade que o lúpulo traz. O que eu noto muito, adicionando lúpulos aromáticos, destilação, na prática, também ele é extremamente volátil. Hoje, ele pode estar bem evidente os aromas e tudo, e se deixar exposto, diferente de uma garrafa de uísque ao sol, lá por 2 anos, na sua cristaleira, decidindo sol sobre, enfim, Deus se guardando de temperatura ao longo do tempo, como diferença, né? Eu consigo imaginar que não só volatilização, mas é possível que haja um processo oxidativo desses compostos, então uma degradação mesmo, né? A estabilidade desses compostos de lúpulo, para mim, é incerto, sabe?